durante essa semana, causou um rebuliço danado na cidade. Então, ao dar bom dia a Alfredo Cabral, eu pergunto, Alfredo, me conte, Alfredo, o que foi que aconteceu? Bom dia, meu amigo Zé Elias, amiga Boni, amigo Gilson, amigo Gilmar e a população de Itapetinga. Realmente, Zé Elias merece alguns esclarecimentos, principalmente pela pessoa pública que sou. Por isso, as pessoas me merecem também esse esclarecimento. Eu quero dar bom dia também às pessoas que estão nos acompanhando. Mais tarde eu vou falar o nome de todos, né? E também hoje eu aproveito para parabenizar a minha filha Janine Galvão de Assis, que está aniversariando, e mando aqui o meu abraço. Zé Elias, na verdade, do meu ponto de vista, faltou uma habilidade, sabe? Aquela coisa de agregar que é necessário na política. Não houve. Eu inicialmente recebi uma pessoa representando a pré-candidata e ele demonstrou interesse em ir para o PSD com a pré-candidata. E eu concordei plenamente, sabe? Não viu? O partido não fecha as portas, muito pelo contrário. Porém, nós não recebemos nenhum contato, nenhuma ligação da pré-candidata, mas recebemos bem o porta-voz da deputada, aliás, da candidata. E atenderia o pleito? E atenderia. Atenderia. Só que, posteriormente, houve umas exigências e que eu achei que teria que ser analisada aquelas exigências, que eu não tinha resposta de imediato, como me foi colocado. Quais foram as exigências? Expulsar o pastor Evandro, vereador do partido, e receber dois vereadores... Dois candidatos. Dois vereadores de mandato para afiliar no partido e concorrer, e mais um ex-vereador com fortes condições de se eleger para serem filiados também. Aí me criou um problema, eu teria que conversar com os demais pré-candidatos filiados e inscritos para concorrerem, para ver se eles concordavam. E não houve concordância, porque realmente quem se preparou para um pleito sem aquela concorrência, ela se tornaria um pouco desleal. E eu tive que levar para o conhecimento de todos, e foram contrário, inclusive pessoas falando até em sair do partido, caso isso se concretizasse. Bem, com base na publicação do senador Dr. Otto, presidente do diretório estadual do partido, pessoa amiga, que tem uma consideração enorme a ele teria me dito que o caminho de Cida deveria ser o PT. Exatamente porque quando o governador esteve aqui, né, esteve na residência dela, o deputado Rosenberg teve por algumas vezes com a pré-candidata. Então, estava tudo acertado que seria pelo PT a candidatura dela. E o senador chegou a publicar uma matéria porque disseram que ele teria feito grandes investimentos para que ela fosse para o PSD. Aí ele teve que publicar e publicou, deu entrevistas nessa direção de que não seria no PSD. Ora, eu como presidente aqui de Itapetinga, eu estou subalterno ao diretório estadual.
como é que eu vou tomar uma decisão diferente de Salvador, do diretório estadual? Eu estaria extrapolando, né, minha condição de presidente do partido no município de Itapetinga. Então eu publiquei uma nota dizendo exatamente isso e que, caso contrário, deveriam procurar o diretório em Salvador. Então isso realmente causou um problema enorme e, diante de tudo que eu ouvi, eu fui obrigado a também me desfiliar. Eu já tinha sugerido ao pastor Evandro a sua desfiliação, porque foi dito de que, se eu não fizesse, que iam pedir para desfiliar lá por cima, para expulsar ele do partido lá por cima. Ou seja, eu não poderia, em hipótese nenhuma, não tinha elemento, motivo nenhum para tomar uma decisão desse nível. E esse processo não é tão simples. Ocorre que a sugestão que eu dei, o pastor Evandro acatou e se desfiliou. Eu, logo em seguida, também me desfiliei, porque eu não poderia continuar com as ameaças que eu vinha recebendo. A exemplo de terem me dito, sinceramente, não há mais clima para você ficar na direção. Ora, como é que eu vou esperar? Deixa eu traçar aqui uma cronologia. Porque é muito importante para quem está acompanhando a gente ter ideia de uma cronologia. Você, presidente do PSDB, estava fazendo PSD estava fazendo um trabalho de base para lançar candidatos a vereadores. Vocês vêm trabalhando há bastante tempo, não é? E de repente lhe é solicitado abrir o partido para o ingresso de Cida. A posterior, o ingresso de Tiquinho, Valdeir e do ex-vereador Romildo. Diga. Desculpa, perdão. Minha memória está horrível. Mas vamos lá, diga. Ok. Evidentemente que essa solicitação você tinha que chamar seu grupo e expor o que estava acontecendo, porque se você, por um lado, e eu entendo isso, abre sem consulta, você ia ser acusado de ter prejudicado um monte de gente que vinha andando com você. Então você teve que levar o problema para eles. Evidentemente que esse pessoal que vem com você achou que não deveria abrir esse espaço, não é? Porque eles já estavam há bastante tempo em campanha, tentando arregimentar votos, e ia trazer para o partido pessoas que iam ser beneficiadas de última hora de toda essa preparação, de todo esse trabalho que vinha sendo feito. E aí sua postura foi de ouvir a sua base, não é? Exatamente. Também o fato de lhe exigir expulsar um vereador eleito é uma coisa totalmente antipática, não tem sentido, não é? Você simplesmente chegar um cara, me exigir a sua cabeça, eu vou cortar. A guilhotina, quem vai passar o facão sou eu, não é? Então, a cronologia é essa aí. Até o fato de você ter tido inicialmente uma declaração do senador Otto de que o caminho de Cida Moura seria o PT, e depois o que aconteceu com esse apoio inicial que foi dado a nível estadual. O que aconteceu a posterior? Porque parece que esse apoio desapareceu, ou não? Do governo do estado? Do senador Otto, que é presidente estadual
do PSD. Não, já assumiram o partido. Não, mas inicialmente o senador Otto disse que tinha que caminhar para o PT. Falou isso. E a posterior, o que aconteceu a posterior? Não tem informações, não acompanhei, me desfiliei. Ah, você tomou iniciativa própria? Foi, de me desfiliar. Desfiliar. Foi. Mas não houve nenhuma manifestação do senador com relação a isso? Muito pelo contrário, ele concordou, achou que eu estava correto nas minhas decisões e que lamentou o meu afastamento do partido. Sim. Eu fui convidado por ele quando da formação do partido. Não fui eu que fui procurar o partido. Eu recebi uma ligação do senador Dr. Otto Alencar, hoje senador, né? Na época ele era vice-governador e secretário da infraestrutura, para me filiar ao partido, e o partido teve sob nossa direção durante esse tempo, realizando muitas reuniões, muitos eventos, encontros regionais. O partido na região hoje, ele expandiu bastante e, de qualquer forma, a gente tem uma participação. Quantas vezes eu vim nas emissoras, né, solicitar uma entrevista com o senador, né, e foram concedidas. Aqui mesmo teve. Inclusive aqui, né? Uhum. Para quê? Para que ele se tornasse cada vez mais conhecido na região e o partido também. Então, foi fortalecendo o partido. Meu filho é PSD, é prefeito por 2 mandatos pelo PSD ali em Bicuí. Portanto, até em casa, a gente pregou o PSD. Nós, quando o partido completou 10 anos, em 2021, nós fizemos uma série de entrevistas, palestras, reuniões em empresas e culminando com uma confraternização enorme na zona rural, próximo daqui, sabe? Portanto, o partido nunca ficou escanteado, né? Então, quando se fala que vai fazer o maior partido, o partido é grande. O PSD é um partido grande, aqui em Tapetinga, né? Quanto a essa questão também de desfiliação, eu não provoquei nenhuma desfiliação. Foram as pessoas que me procuraram e se desfiliaram. Então, eu tenho muitos e muitos outros que não tomou conhecimento do que ocorreu, porque eu fiz questão de me calar. Eu fui convidado para ir para o rádio o tempo todo, eu segurando. Mas ontem eu vi uma entrevista, né, da pré-candidata, aí eu achei por bem, né, de estar aqui também e vou a outras emissoras divulgando, porque esse foi o fato, não é diferente. Alfredo, você, desde que foi eleito vereador, você tem um projeto político, não é? Então eu queria que você falasse deste início de você eleito vereador, o que você pensou, o que você trabalhou, o que você projetou para a sua carreira política. Zé Elias, por incrível que pareça, a minha participação na política, sabe, foi a partir da campanha do Dr. Zé Otávio, que ele foi bem sucedido, foi eleito. Eu não fazia política, sabe, assim, de estar discutindo, me envolvendo a partir dele. Por quê? Lá nos Babas, que você também, né, frequentava, do Coroas, a gente começou a conviver mais próximo do Dr. Zé Otávio e eu conhecia a figura dele. Então, quando ele foi candidato, eu de imediato apoiei. E lhe confesso que foi muito importante essa participação, mas só vim ser candidato a vereador depois do 2º mandato dele. Uhum. Né? Então, fui eleito vereador e, pela primeira vez, pelo PSC, partido que a gente pegou, organizou, e fizemos 2 vereadores, eu e a vereadora Zenaide. Foi quando, indo para o outro mandato, o senador nos ligou, foi quando eu mudei de partido. Bem,
como vereador, nós desenvolvemos várias ações importantes para Itapetinga e discutindo a cidade, o município, né? Nós fomos talvez com Chico Ferro Velho, os vereadores mais presentes na Câmara de Vereadores. E com muitas viagens para discutir e buscar benefícios para Itapetinga. Porém, eu, durante 8 anos de mandato, não tenho o registro de ter recebido uma única diária. Eu sei que a diária é devida e é para ressarcir os custos, mas havia uma fala de que a gente ouvia antes, né, de que o vereador recebia diária, não viajava. Eu não quis estar dentro desse contexto. Eu optei em não receber, mesmo porque eu entendo que o recurso público é para ser aplicado em benefício da população. Ele tem que retornar em benefício dela. Então não sou eu que iria passar uma imagem de que eu estava recebendo diárias e não estava viajando. E várias viagens nós tivemos. Tivemos uma, por exemplo, que foi importante, né, foi a Brasília, marcada pelo deputado, né, Daniel Almeida, onde houve, né, lá na Câmara dos Deputados uma audiência para tratar a respeito da azaleia. E lá nós tivemos voz também, sabe? Por quê? Porque era preciso alguma ação para se tentar evitar aquelas demissões que estavam sendo previstas. O governo federal tomou uma posição que eu achei interessante, que foi a desoneração da folha de pagamento. Mas, mesmo assim, a fábrica não teve como manter, porque as vendas caíram, não é, da produção, e ela não tinha como ficar produzindo e estocando. Portanto, ações várias a gente tem participado, além de benefícios para a cidade. Mas, Alfredo, eu sei que você tem um projeto político. Então, você saiu do PSD, entrou no PMN. E como é que vai ser, Alfredo, nessa disputa política entre situação e oposição? Você vai apoiar a situação, você vai apoiar a oposição ou você vai abrir um caminho solo? Amigos Elias, meu nome já estava colocado no PSD. Foram pessoas da nossa comunidade que pediu. Como pediu lá no passado, e que eu optei em convidar o professor Alessio para ser o candidato, sabe? Então a gente não está buscando poder de qualquer forma, atropelando ninguém, não, sabe? Muito pelo contrário. Eu quero ser parceiro. Porém, as pessoas continuam pedindo para que eu mantenha o nome à disposição da comunidade. Então buscamos o partido, né? Um partido pequeno, né, e que nós estamos contribuindo para o desenvolvimento desse partido em Itapetinga e acredito que isso irá acontecer porque várias pessoas, né, importantes, amigas, têm nos procurado para fortalecer essa ideia. Portanto, o nosso nome deverá continuar sim. Logicamente, eu vou fazer uma nova reunião com esse grupo que estamos formando para oficializarmos isso. Mas a intenção, a pretensão nossa é de manter. Então, nesse cenário, hipotético cenário que nós temos hoje, nós teríamos na cédula o nome de Eduardo Age, o nome de Cida Moura, o nome de Alfredo Cabral. É dessa forma que se desenha o cenário? Eu acredito, né? São 4, né? Você citou? Não. Eduardo Age, Cida Moura,
Alfredo Cabral. Esse cenário é que se desenha se você realmente se lançar candidato. Eu pretendo sim, né? Vou oficializar isso durante a semana, porque eu não poderia sem ouvir esses amigos, né, que estão vindo para o PMN. Quero ouvir ponto de vista de cada um. Estamos formando uma chapa, né, competitiva para vereadores com bons nomes, né? Portanto, nós vamos continuar fazendo política dessa forma, com muita decência, respeitando os outros candidatos, né? Porque não é para ser diferente. Eu não tenho que brigar com ninguém só porque eu pretendo ser candidato e tem outros candidatos. Muito pelo contrário, nós temos que agregar. Eu não recebi um partido que tinha como pré-candidato Alfredo, o professor Alessio, e outros nomes fortes dentro do partido. Ninguém recebeu uma ligação, nenhum contato. Ou seja, a visão era apenas o partido. Então a comunidade de Itapetinga deve avaliar bastante essas condições para escolher o seu futuro gestor, né? A capacidade de cada um, né? O zelo com a coisa pública. Então, debates deverão surgir e isso deverá clarear ainda mais para o eleitorado. Vamos passar uma pimentinha, Alfredo? Uma pimentinha malagueta? Como sempre, eu sei que você não dispensa. Porque, assim, o deputado Antônio Brito, ele trabalhou para conseguir seu apoio, não é? E qual foi o papel de Brito nessa enrolada toda? Porque a gente que está de fora, que não tem, assim, a vivência de quem está dentro, a gente acha uma atrapalhada, uma enrolada que foi mal conduzido, que faltou espertais para resolver as coisas e tal. Como é que foi o papel de Brito nisso aí? Realmente, nós apoiamos o deputado, não só dessa última vez, a gente já vinha apoiando, e também levamos o deputado para Ibicuí, para meu filho, apoiá-lo. Sim. Fomos nós quem solicitamos, né? E Marcos decidiu apoiá-lo. Mesmo com essa ligação que você tem com Otto Alencar, isso, onde o filho de Otto era candidato a deputado, você fez a opção política por Antônio Brito. Porque de qualquer forma todos dois são do PSD, como eu tinha outras opções. Eu tenho o Sérgio Brito, que é um amigo, sabe? Eu tenho dentro do partido outros deputados, também amigos nossos, mas nós optamos por saber, né, da influência dele na área de saúde. Mas o papel dele, fala do papel dele. Você diz nessa episódio toda? Não, ele não teve participação que envolvesse diretamente o diretório do PSD de Itapetinga. Ele não teve o envolvimento que eu tivesse conhecimento direto, não. Mas após sua saída, houve alguma manifestação? Houve algum telefonema? Houve alguma coisa? Eu liguei até lá do hospital, fui fazer uma visita, encontrei com o Bárbara, e de lá eu liguei, né? E eu sei que é muito ocupado o deputado pelas as ocupações que ele tem lá na Câmara. E liguei uma outra vez, aí ele me retornou no outro dia, né? E comentamos muito pouco. Eu faço questão de, assim, não comentar muita coisa, né, depois dos fatos ocorridos, nem lamentar. Por quê? Porque não compensa, né? Os primeiros dias eu fiquei numa tensão enorme até eu responder. Depois que eu respondi, aí aliviou bastante a tensão, porque aquilo era uma coisa de uma responsabilidade enorme. É o município de Itapetinga que está em jogo e a gente tem que preservar também as pessoas, sabe, Zé Elias? Eu não
tenho raiva, rancor de ninguém. Tem uma pergunta aqui, Alfredo. Bom dia. Alfredo já respondeu. O seu contrato que ele tem com a prefeitura pesa nas suas decisões políticas? Prefeitura? Eu acho que não tem contrato com a prefeitura. Não, eu tive um contrato com a prefeitura e ele foi rompido já tem tempo. Eu tenho uma prestação de serviço com a Comutran e com o SAAI, né? Mas não pesa de jeito nenhum. Na verdade, uma das coisas que eu sempre tive foi minha liberdade, sabe? Eu nunca tive preso a ninguém por essa parte financeira, mesmo porque eu sou uma pessoa de origem humilde, eu lutei com muitas dificuldades, eu consegui formar já 3 filhos, sabe? É o que eu dou por satisfeito, é o desenvolvimento dos meus filhos. Portanto, isso financeiro, se eu me preocupasse com a parte financeira, eu poderia ser uma pessoa bem de vida em Itapetinga, rica, mas ninguém sabe, Zé, quantas casas eu fiz para pessoas carentes, quantas eu ajudei a fazer, quantas eu ajudei a reformar, sabe? Ninguém sabe. Então, não é a parte financeira que me empreende. Eu deixei de ser vereador, que poderia continuar, que a maioria das pessoas enxergavam isso, sabe? Que eu poderia continuar vereador, mas eu preferi não, ou seja, não é a parte financeira que lhe leva a nada. Ela é necessária, mas não é tudo. Portanto, isso não tem a ver. Alfredo, eu vou passar agora uma pimentinha a ribaçaia, porque é o seguinte, eu fiz aqui uma série de entrevistas com potenciais candidatos de oposição. Fiz de situação, fiz de oposição. Naquela oportunidade, eu, para tentar ser justo, eu fiz as mesmas perguntas a todos os pré-candidatos. E você foi entrevistado no rol daqueles potenciais pré-candidatos de oposição. E, de repente, a gente vê você, Alessio, que estavam no rol daqueles pré-candidatos possíveis de oposição, se afastarem da oposição. O que aconteceu? Foi alguma coisa mal conduzida? Foi alguma coisa que não agregou? Eu estou pasmo com o que está acontecendo. Zalias, realmente a falta do tato político, de habilidade, sabe? Eu lhe disse que eu não recebi uma ligação da pré-candidata. Eu não acredito que o professor Alessio tenha recebido. Eu não acredito que o pastor Evandro tenha recebido. Ou seja, então quando você não é percebido, sabe? Não recebe o devido valor. Isso, exatamente. Então as pessoas procuram seu valor. Seu caminho, né? Seu caminho. Exatamente isso. Então, no mínimo, falta de habilidade houve. Porque não era pretensão nossa. Para você ter uma ideia, Zé Elias, nós estávamos nos reunindo, começou eu e o professor Alessio, vamos convidamos Geraldo, e agora? Aí fomos na casa de Geraldo, antes era lá na sede do PSD, aí mudamos para a casa do professor Geraldo e foi crescendo esse grupo onde a gente estava discutindo Itapetinga, visando a elaboração de um projeto, de um plano de governo unificado, ou seja, com as informações de cada um desses. Bom, aí me chegou no escritório 2 filiados do PSD dizendo que Lucas queria falar comigo. Eu disse, não, pois não, marcou, foi, conversamos, e a ideia era de que fosse levada a pré-candidata Cida lá para essas reuniões. E eu fui lá e marquei e ela foi para participar. Então, veja que não havia intenção nenhuma de estarmos distantes, em caminho diferente. O que nós queríamos
era realmente discutir. Surgiu a ideia, antes da participação de Cida, de se lançar um nome. E eu achei que estava muito prematuro, exatamente porque a gente ouvia falar que Cida seria candidata, outro poderia ser, e compor o grupo para depois, então, decidir quem deveria ser o candidato. Então, nós colaboramos, nós contribuímos, mas, no final, infelizmente, faltou a habilidade nesse sentido. Vocês queriam construir uma candidatura da base. Da base. Da base. Da conversando, base. conversando. Isso. De repente, quem tem mais chance de ganhar? Fulano. Vamos com fulano. Mas parece que houve uma imposição de cima para baixo. É isso? Isso, houve. Olha, quando começou ali, quando o governador esteve aqui, realmente abraçou Cida. Todos sabem que foi. O governador esteve na residência de Cida. Não é? Então, havia já essa pretensão, só que ela não decidiu. Ela estava indecisa, né? Indecisa. Naquela época estava indecisa. Então, isso nos levou a nos reunir. Foi exatamente esse vácuo que havia que nos levou às reuniões, e reuniões importantes, sabe? Todo mundo discutindo, colocando ponto de vista. O que a gente tem que enxergar é a cidade, é o município, sabe? É isso. Então, a situação hoje é a seguinte. A oposição está desidratando, não é? Porque pessoas com potencial político estão se afastando, não é? Claro que vai haver desidratação também no grupo de situação. Óbvio que vai haver. Sempre há, né? Mas o que parecia ser possível, um possível consenso, não existe mais. Ou pode ser remediado? Zé Elias, é difícil responder essa sua pergunta. Eu acho que de imediato é difícil, né? Não sei, lá adiante pode até ser possível, mas eu vejo dificuldades. Dificuldades. Agora, qual foi o papel, se houve algum papel, do deputado Rosenberg nessa história toda? Não, o que eu vi do presidente do diretório daqui de Tapetinga, do PT, foi de que o partido não aceitaria mais a pré-candidata. Porque, o PT? Sim. Eu vi isso. Que não aceitaria, que iria lançar um candidato próprio. Ia ter candidatura própria. Então é aí onde João de Deus foi convidado, filiou-se, né, parece-me que ontem, para ser o candidato do PT. Mas no caso aí, João de Deus vai compor chapa com Cida. Cida, candidata a prefeita, João de Deus... Eu não sei, porque João de Deus declarou, eu vi que ele é candidato a prefeito e que se não fosse assim, ele retornaria para a guarda. Essa foram a fala dele. Mas, se voltou atrás, então poderá haver essa composição. Mas eu entendo que a pretensão dele é de ser o candidato. Eu vou registrar aqui um grupo de pessoas que acompanharam Alfredo nessa entrevista. Não estão aqui no estúdio, mas estão na antessala. Zé, aqui. Seu microfone não modula nada, Zé. Eu vou passar aqui uma lista de pessoas que acompanharam Alfredo nessa entrevista. Não estão aqui no estúdio, mas estão na antessala. Rose, Piau, Laís, Letícia, Vitor, Gilmar, Bilu, Júnior, Itatiaia, Ivonete, Karen, Cauã, Sara, Kátia, Leandro e Elaine. Essas pessoas acompanharam Alfredo nesta entrevista. E se encontram na nossa recepção. Isso.
Aqui, Alfredo, você tem realmente um grupo grande de pessoas que lhe acompanharam. Aqui deve ter muitos candidatos a vereador, né? Tem candidato a vereador aí, sim. Tem aí. Zé, até aproveito para agradecer a todos os filiados, né, do PSD, os que continuam filiados, os que desfiliaram, pelo apoio que nos foi dado durante esse tempo todo. Nós tivemos encontros importantes. No último dia 5, para você ter uma ideia, bem recente a tudo isso, nós fizemos uma grande reunião onde foi homenageado as mulheres. Tinha em torno de 200 pessoas. Então, o partido que dizem que vai crescer, ele já é grande. E as pessoas participam, sabe? Sei. Discute políticas. Nós fizemos mais recente ainda, né, antes dessa reunião, uma reunião que homenageamos, né, que tratamos da saúde da mulher, da saúde do homem, com palestrante. Então, o partido é atuante, era atuante, e eu acredito que vão fazer mais atuante ainda, como está sendo dito. A sede nossa do partido, que era PSD e passará a ser PMN, tem estrutura, tem sala de reuniões, sabe? Portanto, nós estamos tranquilos e iremos manter o mesmo pique para o novo partido PMN. Né? Eu aproveito aqui para dar boas-vindas ao amigo Geraldo, que foi uma dessas pessoas que a gente começou, né, as reuniões que eu acabei de mencionar, discutindo Itapetinga, visando exatamente um projeto, um plano de governo abraçado por todos e que lá adiante queria se escolher um nome. Alfredo, você é um ator importante da política Itapetinga. Essa semana caiu como uma bomba a notícia do seu desligamento do PSD. Você agora vai constituir um novo partido, PMN, e evidentemente que nós, mais lá na frente, nós vamos ter condição de fazer uma entrevista mais abrangente a respeito do seu futuro, do seu dia a dia com relação a essa nova agremiação. Mas eu lhe agradeço a deferência de vir aqui. Você está sempre disposto a dar explicações, isso é importante, não é? Mas vamos aguardar os desdobramentos, porque existe uma data limite, que é abril. Depois de abril, o que foi feito está feito, o que não foi feito já era, não é? Porque com certeza. Fecha a possibilidade dessas movimentações partidárias. 2 minutinhos, Alfredo, considerações finais, por gentileza. Talvez nem gaste os 2 minutos. É só agradecimentos a todos, né? Dizer que o PMN tem o número 33, a idade de Cristo, para a gente memorizar bem, né? Não vamos desprezar as outras agremiações, mas o PMN é um partido que a gente está buscando para manter o nosso vínculo político e mais próximo da comunidade Itapetinga, com um serviço social enorme prestado, sabe? A gente não foge, nosso espaço é aberto e vamos continuar. Nós não aparecemos só no período eleitoral, não. Nós sempre estivemos presentes na vida das pessoas e discutindo o município. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, Elias, a Boni, a Gilson, né, pelo espaço que está sendo concedido e estaremos sempre à disposição. Obrigado, ouvintes. Zé, a gente agradece, estamos recebendo uma ligação aqui no momento. Gilson, vou conseguir atender? Vamos sentar? Alô, bom dia. Bom dia, Boni, bom dia, Gilson, bom dia, Zé, bom dia, Alfredo, Geraldo Trindade. Zé, você sabe que, como ouvinte assíduo do seu programa, não poderia deixar de participar desse momento e que está o nosso novo filiado do MDB, Geraldo Trindade, que irá reassumir a Secretaria de Educação do município. Fiz o convite a ele
e ele prontamente aceitou por acreditar no projeto. E também para dar o meu abraço a esse grande amigo que é Alfredo Cabral. Alfredo sabe do carinho, da admiração que tenho por ele, pela forma que conduziu e que sempre tratou o PSD em Itapetinga, um dos partidos mais organizados, que mais se reunia, que mais debate os assuntos da cidade, os anseios da população. E a gente fica triste, Zé, que aconteçam situações recheadas de autoritarismo em pleno ano de 2024 na política de nossa cidade. Pessoas que tentam até emplacar um discurso novo, um discurso pautado em símbolos como amor, como humildade, e acabam mostrando sua verdadeira face, metendo os pés pelas mãos e maltratando e pisando em pessoas tão importantes para a nossa cidade, como o pastor Evandro, como o Valquirão, como o nosso querido presidente Alfredo. Não sei quais serão os nossos destinos, mas quero deixar aqui para Alfredo o meu desejo de muita sorte no PMN. Sei que fará um trabalho brilhante e de extrema dedicação, como foi no PSD, e que em mim ele terá sempre um amigo, um parceiro para discutir Itapetinga, para pensar nos problemas da nossa cidade, buscar soluções, porque eu acredito que política seja feita com muito diálogo, com muita humildade e principalmente ouvindo as pessoas, e não de forma atropelada e arrogante, como infelizmente a gente tem observado aí na última semana. Então, Zé, parabéns pela entrevista, parabéns a todos do programa, e deixo aí o meu abraço, o meu desejo de um excelente final de semana à população de Itapetinga. Tá certo, obrigada aí ao prefeito Rodrigo Age pela participação, a gente que agradece sempre, muitíssimo obrigada. Vocês ouviram aí a participação por telefone do prefeito Rodrigo Age. Já que Alfredo foi citado. E foi citado, e a gente aqui em primeira mão, né, já anunciando aí o novo secretário de Educação do município de Itapetinga. Para onde ele nunca deveria ter saído. Pois é. Fala, Alfredo. Não, agradecer as palavras, né, do amigo Rodrigo Age, pessoa que a gente considera muito também, e é muito importante a gente ouvir as pessoas. É isso que eu estava dizendo, Zé. Não é porque você está num processo político que você tem que distanciar outras pessoas que poderão participar, discutir esse processo. Adversários, mas não inimigos. Não, inimigo, de jeito nenhum. Valeu. Então, obrigado, prefeito Rodrigo Ages, pela sua fala, e dizer que eu lhe considero muito também. Um abraço. E são muitas as manifestações aqui, viu, Alfredo? Vi que Alfredo é muito querido. Até na academia, no dia seguinte que eu cheguei, foi abordada o pessoal assustado com as mudanças, né? Mas, na realidade, a política de Itapetinga esse ano está atrás de vixe, e a gente só recebe mensagem, que é cada susto. Bom, não sai da sintonia, não, que a gente volta já já. Quanto ao aplicativo, reparos imediatos estão sendo feitos. Deixa eu aproveitar, antes do intervalo comercial, fazer um agradecimento ao vereador Tarugão. Ele fez uma postagem no blog dele, uma homenagem no Mês Internacional da Mulher, e recebi essa semana uma moção de aplauso da Câmara de Vereadores de Itapetinga. Agradecer a toda a Câmara de Vereadores, e em especial ao vereador Tarugão Barreiras. São 13 anos de volta à Rádio Fascinação, e esse ano 37 anos no ar. São 37 anos no exercício da profissão, com o registro 00018197 Bahia. Então é só agradecimento mesmo. Conferindo a hora. Boni Cordeiro. 8h04. É a ótica que vai surpreender. Sua ótica feita pra você. Então chegar pra cá. Melhor preço vai encontrar. E a qualidade aqui tem. Variedade tem também. Vem pra sua ótica, é a melhor opção. Melhor atendimento sem comparação. Vem pra sua ótica, é a melhor opção. Tem o melhor preço da região. Sua ótica, melhor preço da região em óculos de grau, solar e relógios. Atendimento personalizado e parcelamos em 12 vezes sem juros. Telezap 77 3261 6443. Rua Dom Pedro II 62, Centro de Itapetinga. Agende agora o seu exame de vista. Sua ótica, feita pra você. Singular Móveis, única como você.
Mobiliar não é tarefa fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na Singular Móveis, temos a solução para este problema, pois os nossos preços são os melhores da cidade e região. A qualidade é garantia da casa e as condições de pagamento são aquelas que você procura. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse conosco. Estamos preparados para te atender e fecharmos bons negócios. Singular Móveis, única como você. Rua 7 de Setembro, 50 Centro, Itapetinga, Bahia. Fone 779-8855-2631, no centro de Itapetinga, Bahia. Singular Móveis, única como você. Eu sei, sempre estás comigo. Sabe aquela construção tão sonhada? Agora ficou mais fácil com blocos pré-moldados. Em Itapetinga, Pré-moldados Oliveira. Construa com blocos de cimento. É mais resistente, durável, maior produtividade e menos massa. Maior isolamento acústico, térmico e economia na mão de obra. Além de blocos e canaletas, você encontra ainda combogós, meio-fio, pisos, pingadeiras, capa para muros e muito mais. Pré-moldados Oliveira. A estrutura da sua obra começa aqui. Rua 44, Rodovia BR-415, número 21, bairro Turmalina, Itapetinga, próximo ao UESB. Fones 77